toma direção em nossas vidas. Que o Senhor venha direcionar a minha vida para anunciar a Tua palavra às nações. Que eu possa ser usado como instrumento em Tuas mãos santas e gloriosas para falar com cada vida que tiver acesso a esse conteúdo. Em o nome do Senhor Jesus, Tu que vives e reina para todos sempre. Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te bendigo. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco. Edifica-nos. Consola-nos. Exorta-nos. Abençoa-nos. Perdoa-nos. Fortalece-nos. Fortifica-nos, Senhor. Em o teu nome, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus. Quero meditar com vocês numas passagens da Bíblia. Toda a Bíblia é interessante, mas tem algumas que conseguem nos chamar a atenção com mais intensidade em determinadas situações. Ou seja, as mensagens elas são para diferentes situações, diferentes casos. Então, eu quero meditar com vocês para a honra e a glória do Deus eterno, que mora nos céus e a terra. Eu quero meditar com vocês no livro de Jonas. Mateus? É Mateus, né? Mateus. Só que tem detalhe. Presta atenção. Presta atenção. A passagem é Mateus, ok? Mas ela vai entrar no livro de Jonas. Mateus 16, verso 4. Uma das passagens que vai mexer com a cabeça de muita gente. Mateus 16, verso 4. Vai entrar. Deixa lá fora. Não, eu sei para você. Vamos lá. Mateus 16, verso 4, amém? A mensagem diz o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Essa passagem, ela se encontra no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 1 a seguir. Você vê o seguinte, que ali tem um grupo de religiosos pedindo a Jesus para ele fazer um sinal do céu para provar que ele é o Cristo. Vale considerar que Cristo já tinha feito para eles andar, sem enxergar, mas falar, se ouvir. Toda aquela geração já tinha visto sinais. E ainda assim, ainda queria ver mais sinais e queria que ele provasse que era o Filho de Deus. E Cristo realiza milagres quando necessário. Quando de fato é isso. Não é quando você quer, não é quando eu quero, não é quando nós queremos, não é de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Existe um momento apropriado, a ocasião e as circunstâncias para acontecer um milagre. E ele cita o sinal de Jonas como exemplo. E na verdade nós aprendemos que Jonas ficou vivo no ventre da baleia 3 dias, não é isso? Foi o que nós aprendemos, né? Mas quando você pega a palavra de Jesus e você começa a ler o que Jesus falou sobre o sinal de Jonas,
meditar no que Jesus falou sobre Jonas, você começa a mudar a sua visão sobre Jonas no ventre da baleia. Quer ver como ela vai mudar a sua visão sobre Jonas no ventre da baleia? Jonas passou 3 dias no ventre da terra, vivo ou morto. Jonas ficou 3 dias no ventre da terra, 3 dias morto ou vivo? Vivo no ventre da terra? Então não morreu. Então não morreu. A Bíblia não fala. A Bíblia diz que ele ressuscitou no domingo. A Bíblia não diz que ele ressuscitou no domingo de manhã. Fala ou não? Está falando de Jonas? Eu estou falando de Jesus. Jesus ficou 3 dias, presta atenção, vou tornar a fazer a pergunta. Jesus passou 3 dias no ventre da terra, vivo ou morto? Morto. Morto. Ele ressuscitou domingo, né? E Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, vivo ou morto? Vivo. Mas Jesus disse que o sinal que ele ia dar era o sinal de Jonas: 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Não era baleia? O João está perguntando se foi uma baleia. A Bíblia não diz que peixe, mas alguns historiadores dizem que foi uma baleia. Quem quiser dizer que foi uma baleia, diga, a Bíblia não diz que foi um grande peixe. Mas vamos lá. Fizeram até música de isso, entendeu? Agora, você lê todo o livro de Jonas, você não vê baleia na história, mas a turma achou uma baleia. Viu? Você lê todo o livro de Jonas, certo? E você não vê baleia, mas a turma coloca uma baleia lá, não sei como, mas a turma coloca uma baleia. Não é verdade? Tá. Se a turma colocou baleia, colocou por conta. A Bíblia não fala, pode um grande peixe para os Jonas. Tá. Pode ser uma baleia. Pode. Mas vamos lá, vamos meditar aqui. O sinal que Cristo ia dar para os adúlteros e para aquele povo era o mesmo sinal de Jonas, sim ou não? Sim? Está aqui, né? Mateus 16:4. Uma geração má e adúltera pega o sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando eles por aqui. Então, qual que seria o sinal de Jonas? O sinal de Jonas foi 3 dias no ventre de um grande peixe. Não foi? Esse é o sinal de Jonas. É a mãe. Certo. Jonas passou 3 dias no ventre de Jesus passou 3 dias no ventre da terra, vivo ou morto? Seu. Vivo ou morto? Morto. Então Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, vivo ou morto? Morto. Está vendo, Mauro? Está pegando, não? É complicado, não é? Então Jonas morreu no ventre da baleia, do peixe? Morreu. E ressuscitou. Mas pastor, o senhor está falando umas coisas aí que eu aprendi na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Deus e Amor, na Presbiteriana, na congregação, sei lá, na igreja, você aprendeu que o Jonas ficou vivo 3 dias no ventre do peixe. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que ele ficou vivo. Se eu pedir para qualquer pastor, que seja da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, da Congregação Cristã, não importa o ministério. Se eu perguntar, pastor, mostra para mim na Bíblia aonde está escrito que Jonas ficou 3 dias vivo no ventre do peixe. Ninguém vai mostrar. Ninguém vai mostrar. Eu vou mostrar para vocês o Jonas, a situação de Jonas no ventre do grande peixe, certo?
Ok? Vamos lá, vamos ver como é que está o Jonas lá no peixe. Para tirar tudo, não, tem que estar na Bíblia. Porque eu falar que o Jonas ficou vivo ou que ficou morto, eu tenho que usar a Bíblia. Não adianta chegar aqui e dizer, o Jonas ficou 3 dias morto no ventre do peixe, ou vivo. Eu tenho que mostrar na Bíblia que ele ficou vivo ou morto. Eu falei agora há pouco que ninguém mostra Jonas passando 3 dias no ventre do peixe. Quando o peixe come ele, ok, ele está vivo. E aí ele faz uma oração. Beleza, ele orou ali. A primeira coisa que vamos eliminar é o seguinte: a primeira coisa que vamos resolver, Jonas capítulo 1. O primeiro problema que vamos resolver é que peixe é esse? Se é uma baleia, que peixe que é esse? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Jonas capítulo 1, verso de número 17, diz o seguinte, para quem quiser acompanhar. Vamos pegar a identidade do peixe primeiro. Isso é, ou vamos resolver de vez, ou vamos deixar um enigma, um mistério. Eu creio que é a segunda alternativa. Um enigma, um mistério. Jonas 1,17, para quem quiser acompanhar, diz assim: e preparou, pois, o Senhor um grande, Jonas 1,17, um grande submarino. Foi isso? Jonas foi o primeiro cara a andar com submarino de carne e osso. Foi um grande peixe, não foi? A baleia grande história, não? A baleia está fora até agora, né, irmão? Jonas 1,17. E preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do grande peixe. É isso? Está escrito baleia aí? Qual está escrito baleia? Tem alguma irmã da presbiteriana aqui? Mostrando baleia? Da Deus é amor, da Assembleia? Tem alguma baleia por aí? Mas a baleia é um grande peixe, né? Tudo bem, não tem problema. Aqui fala do grande peixe. Pode ser uma baleia? Pode, mas a Bíblia não diz isso. Agora nós vamos ter um problema para resolver aqui. Versículo, Jonas 2, verso 1. Jonas 2, verso 1. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Opa, o Jonas está vivo. Está no ventre do peixe e está vivo até agora, né? O Jonas está vivo. Jonas 2, verso 1. Versículo 2. Eu estou lendo Jonas 2, 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. O autor não escreve baleia, mas nem com bomba. Faz questão de deixar que é peixe. Versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aonde estava Jonas? Aonde estava Jonas? Joel, onde está Jonas? Onde está você? Onde está o Jonas? No ventre, baleia. O povo contou com a baleia, no ventre da baleia. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Você vai ser ventre da baleia, calma aí. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Versículo de Jonas 2, 2. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Versículo 3. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Tamanha era a fé de Jonas. Ele acreditava que, mesmo estando no ventre de um grande peixe, nas profundezas das águas, olha o tamanho da fé de Jonas. Ele acreditava que iria sair dali e ver o santo templo de Deus. Aqui tem uma mensagem subliminar. Uma mensagem subliminar, pastor, o que seria? O que ia ser uma mensagem subliminar? Aqui o Jonas pode se referir ao templo de Jerusalém. Para isso, a fé de Jonas era grande, gigante. Ou poderia estar se
o templo no céu dos céus. Surge uma pergunta: qual o templo que o Jonas estava se referindo? Um templo no céu ou um templo na terra? Não sabemos, para ser exatos, mas para ser tanto, as pessoas acham que não precisam mais ir para a igreja na terra, mas querem ir para o templo no céu. Ora, como irão entrar no templo do céu se eles se recusam a entrar no templo da terra? Fica essa pergunta, que responde os desigrejados.com. Versículo número 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Esse animal não era um tubarão. Se fosse um tubarão, ele é carnívoro, tinha mastigado Jonas. Não é o caso. Esse animal era herbívoro, ele comia vegetais, coisas da profundeza das águas. E aí está um mistério, porque se esse animal comia verduras, ou seja, algas, comia vegetais nas profundezas dos mares, quando ele come carne, o estômago dele não aceita. Então cria um mal-estar, dá uma crise estomacal, dá um problema estomacal no bicho, e o bicho começa a passar mal. E esse bicho passa mal 3 dias e 3 noites. É quando ele termina vomitando Jonas, porque o estômago dele não dirige, não digere aquela carne. O estômago do peixe não foi criado para digerir carne, para mastigar, moer a carne, e sim vegetais que se encontravam nas profundezas das águas, e não carne semelhante a Jonas. Deus prepara no meio de vários animais submarinos, aquáticos, Deus prepara justamente um peixe que se alimentava de algas, de vegetais das profundezas dos mares. Vamos lá, versículo 5: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se rodearam na minha cabeça. Versículo 6: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os ferrolhos, mas tu me fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor. Medite agora no versículo 6. Medite no versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos... Eu desci até o fundamento dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Então Jó estava saindo do mundo dos vivos ou dos mortos? Ele estava entrando agora no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos? Aonde Jó está entrando agora? Vamos ler de novo o versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Quando a terra encerra para sempre os seus ferrolhos sobre você, você está entrando no mundo dos vivos ou no mundo dos mortos? Vocês não sabem ainda? Nós estamos entrando. Quando você pega um cadáver, um caixão, joga dentro da cova e enche um monte de terra em cima, o que está acontecendo? Mesmo se você já viu um caixão, o que acontece? Você continua vivo ou morto? Mesmo se você já viu um caixão, jogou terra em cima, lacrou, o que acontece? Morre. Não é isso? Olha o que João está falando aqui. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Então ele desceu no mundo dos mortos ou não? Ele desceu no mundo dos mortos ou não? Desceu. Aí Jonas explica: Joel, o Jonas desceu no mundo dos mortos ou não? Está desligado, né? Jonas desceu o mundo dos mortos ou não? Desceu ou não? Desceu. Aí vem o versículo 6: mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ou seja, Deus traz Jonas a
vida. Versículo 7. Quando desfalecia em minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. A oração de Jonas entrou no santo templo. Que templo? De Jerusalém ou no templo dos céus? No templo dos céus. Então Jonas está se referindo a um templo nos céus, porque nos céus há um templo. Jonas não estava dentro de um templo preparado por mãos humanas. Então Jonas começa a orar. Ele, quando está morrendo, quando ele está se desfalecendo, quando ele está descendo ao mundo dos mortos, quando esse verbo desfalecer aqui indica desligamento da vida, enfraquecimento da vida, indica perecimento. Quando vamos pegar essa palavra e examinar no hebraico, nós vamos entender que Jonas está partindo do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Repito, se você pegar o versículo 7, Jonas capítulo 2, versículo 7, jogar no hebraico e pegar o termo por termo, cada palavra que está ali, você vai entender que Jonas está saindo do mundo dos vivos e entrando no mundo dos mortos. Está pegando? Mas não somente o versículo 7, mas todo o livro de Jonas, você vai entender que ele foi no mundo dos mortos e retornou. Não tem como, humanamente, cientificamente, não tem como alguém ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe sem respirar. Como? Morreu. Como que alguém vai ficar 3 dias, 3 noites no ventre do peixe e fica vivo? Não vou mudar, não, morreu. Só que Deus fez na vida. Então presta atenção. Versículo 8. Os que observavam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Presta atenção. Jonas morreu. Pá. Antes de ele morrer, ele orou ao Senhor. Antes de ele morrer, ele entregou a sua vida para Deus. Ele percebeu que estava morrendo. Ele percebeu que não tinha mais jeito. Ele percebeu que não tinha mais saída. Ele percebeu que estava entrando no mundo dos mortos e não retornaria mais. Porém, Jonas, ao contrário de muitos, ele não se entrega à morte. Ele crê que Deus pode mudar a trajetória da sua vida. A trajetória da vida de Jonas era a morte. Jonas estava predestinado à morte. A pergunta que vos faço é: que futuro tem um homem no ventre de um grande peixe? Que futuro ele tem? Nenhum. Ele vai morrer. Mesmo que ele lute no ventre do grande peixe, ele lute matando o peixe, rasgando o peixe e saindo de dentro do ventre do peixe, nas profundezas do mar, ele não vai conseguir chegar até a superfície com vida. Sim ou não? Jonas estava condenado à morte. Não havia solução para Jonas. Talvez você se encontre numa situação parecida com a situação de Jonas. Olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Talvez Jonas, dentro do ventre da baleia, não poderia traçar o seu destino, mas existe alguém que pode mudar o seu destino. Jonas tinha ciência. Eu não posso mudar o meu destino aqui no ventre desse grande peixe, mas existe um Deus que criou esse peixe, que criou esses mares, que está no céu e que tem o controle sobre tudo e sobre todos, que pode mudar a trajetória da minha vida, a minha história. E o Jonas clama a esse Deus, e quando ele clama a esse Deus, Deus ouve a voz de Jonas, estando Jonas no ventre de um grande peixe. Aonde você estiver, Deus ouve a sua
E quando ele clama ao Senhor, o Senhor se inclina para ouvir Jonas. E quando Deus se inclina para ouvir Jonas, Deus encontra soluções para Jonas. Deus tem soluções para você. E não importa o seu problema, seu problema tem solução, tem nome, e o nome da solução do seu problema é Jesus. Amém? Clame Ele, invoque Ele, busque Ele, mesmo que você esteja no ventre de um grande peixe, mesmo que você esteja morrendo, mesmo que o médico diga, não tem mais jeito, você vai morrer. O Jonas sabia que a vida dele não ia longe. Jonas estava ciente de que ele ia morrer. Era questão de horas, ele ia morrer. E ninguém neste mundo poderia resgatar Jonas. Ninguém poderia salvar Jonas. Ninguém. Mas ele sabia que Deus poderia salvar. Eu quero que você saiba que Deus pode te salvar e mudar a tua história. Eu quero que você tenha ciência e fé de que Deus pode mudar a tua vida, por pior e mais complicada que ela seja. Não importa a situação de sua vida, Deus tem uma saída, Deus tem solução para a sua vida. Clame a Ele, busque a Ele, porque Jonas se voltou e clamou ao Senhor. E Jonas prometeu cumprir os seus votos para com Deus. Jonas tinha voto com Deus lá atrás e não tinha cumprido. Alguém aqui fez algum voto com Deus e ainda não cumpriu? Não responda, não levante o braço. Mas se alguém fez algum voto com Deus e ainda não cumpriu, e está no ventre de um grande peixe, a situação está lhe dominando e levando você para uma direção contra a sua vontade, para a morte, para a destruição, que seja vícios, que seja lá o que for o problema, que seja um câncer, que seja uma doença grave, que seja um presídio, uma penitenciária, seja lá o que for, que está dominando você, destruindo você, condenando você à morte, conduzindo você para a derrota. Não importa qual o problema, não importa o mal que você esteja enfrentando, não importa se é na saúde, não importa se é nas finanças, não importa se é espiritual, não importa o problema, não importa o que você esteja enfrentando, que esteja te matando, te destruindo, te corroendo e te impedindo de ser feliz e de avançar na sua vida, não importa o que. Nossa, eu lhe asseguro, e Deus também lhe assegura, de que se você clamar a Ele e pedir para Deus uma segunda chance para pagar os seus votos com Ele, com certeza, com toda certeza, Ele lhe dará outra oportunidade. Mas faça isso enquanto você tem fôlego de vida, porque Jonas não esperou adormecer para clamar ao Senhor. Ele clamou a Deus antes de adormecer, ele clamou a Deus antes de morrer. Você tem que fazer isso enquanto você está com vida. Enquanto o fôlego de vida entra e sai de suas narinas, é uma oportunidade, é uma chance que Deus está lhe dando. Amém? Jonas 3. O Jonas estava sucumbindo no ventre de um grande peixe, e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. A primeira vez que veio a palavra do Senhor a Jonas foi: Jonas, vai a Nínive. E Jonas não foi. Jonas foi desobediente, como muitos de nós.
desobediente. Deus disse: Jonas, vai para Nínive. O Jonas vai para Tarsis. Tarsis era para Paulo. Mais tarde, o tempo de Tarsis não havia chegado. Era Paulo, o missionário designado para Tarsis. Não era Jonas. Mas para Nínive, eles precisavam de um missionário imediatamente. E o missionário para Nínive era Jonas. Jonas foi o missionário mais bem sucedido quando ele queria ser o menos sucedido. Eu não entendi, vou explicar. Se você não entendeu, eu vou explicar. Jonas obteve sucesso no lugar aonde ele não queria colocar o pé. Dá para você? O lugar que ele odiava e queria que fosse destruído foi o selo ministerial de Jonas. Deus é do ponto. O lugar que Jonas disse: eu não vou, eu quero que aquele povo seja destruído, foi justamente o lugar aonde Deus coroou Jonas, deu a vida para ele de novo, ressuscitou ele, levantou ele e marcou a sua história, e marcou o seu mistério. Está pegando? Servo não tem querer, servo não se manda, quem manda no servo é o Senhor. E se você é servo de Deus, quem manda na sua vida é Deus. Enquanto você estiver se mandando, Deus não manda. Enquanto você estiver se mandando, você vai continuar se afogando nas entranhas do grande peixe, sufocando no ventre do grande peixe. Eu estou lendo Jonas 3, verso de número 2. Levanta-te e vai a grande Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Mas preste atenção: Deus é o maior biólogo, Deus é o maior cientista, Deus é o maior arquiteto, Deus é o maior criador, Deus é o maior cientista, Deus é o maior, o grande eu sou, sabe, tudo Ele sabe. O que Deus faz com o grande peixe? Ele faz pelo menos 3 coisas com o grande peixe. A primeira, ele faz o peixe passar mal. O peixe já está passando mal quase 3 dias quando ele vai jogar. Porque o peixe era acostumado a ingerir na sua dieta alimentar algas, vegetais, ervas das profundezas do mar. E agora ele está passando mal. A segunda coisa, Deus conduz o peixe a Nínive. Deixa Deus dirigir a tua vida. Não dirige, deixa Deus dirigir. E o Jonas agora está sendo direcionado para Nínive sem querer. A terceira coisa, Deus massageia o corpo de Jonas. Como assim? A Bíblia está escrito isso? Não está escrito. Mas quando o peixe começa a regurgitar Jonas, começa a vomitar Jonas, todo o corpo de Jonas é massageado. Jonas está morto, mas a massagem de um grande peixe traz Jonas à vida. Deus usa um grande peixe para trazer Jonas à vida. Ele usa o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, para fazer milagres em sua vida. E massageando Jonas, ao vomitar Jonas, o estômago do peixe massageava o corpo de Jonas por inteiro, para colocar para fora. Entendeu? E ali o Jonas asfixiado, sem vida, ele ganha vida. O peixe vai vomitar Jonas fora da água. O peixe pensava que ia morrer, eu imagino. Aí ele lança o Jonas
O Jonas sai para fora da água e o peixe volta para as águas. E quando o povo vê Jonas sendo lançado para fora da boca de um grande peixe, o Jonas acorda imediatamente. Ele já sai para fora acordado. Versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Jonas foi o missionário mais bem sucedido quando ele queria ser o missionário mais mal sucedido. Pastor, eu não entendi. Como é que é o negócio? Jonas foi o missionário mais bem sucedido quando ele queria ser o missionário mais mal sucedido. Ele queria que o povo de Nínive não se convertesse, não desse crédito à sua pregação. Jonas foi contra a linha de raciocínio de todos os pregadores que eu conheço. Porque todo pregador quer que a alma se arrependa desses pecados. Todo pregador, todo pastor que eu conheço, por grande que ele seja, ele quer que a alma se arrependa desses pecados e aceite Deus, se converte aos seus caminhos e seja salvo. Todos os pregadores e missionários desejam isso, pregam para isso, sim ou não? Mas Jonas queria que o povo não se arrependesse, que fosse destruído. Eu não quero que esse povo creia. Eu quero que esse povo duvide da mensagem que eu estou pregando e quero que esse povo morra. Já viu isso? Pregar querendo que o povo morra. É o caso de Jonas. E é aí que o povo se converte. Dá para entender? Estranho, né? Não é estranho? É muito esquisito o negócio. Eu quero que vocês se convertam. Não, eu não quero que vocês se convertam. Eu quero que vocês continuem pecado, vocês para o inferno. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Enquanto a maioria dos pecadores dizem: não, irmão, vamos se converter, vamos largar a mão do pecado, vamos santificar para não ir para o inferno. O Jonas dizia o contrário. Eu quero que vocês não se convertam. Eu quero que vocês vão para o inferno, porque Deus vai derramar aqui a ira dele nessa terra, esse chão, e eu vou ver. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não estou dizendo que o Jonas fez isso, mas algo parecido também. Olha o versículo de número 5. Os homens de Nínive creram em Deus e clamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Mas preste atenção, no versículo 4 está a pregação de Jonas: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu imagino que o Jonas devia pular. Nínive vai ser destruída. Aleluia! Tipo assim, dentro de 40 dias você convém, isso aqui ser destruído, porque vocês não prestam, vocês são pecadores, vocês não se convertem, vocês matam, vocês roubam, vocês estupram, vocês se prostituem, e isso aqui vai ser destruído. Aleluia! Mais ou menos isso. Mais ou menos assim. É a pregação de Jonas. A pregação de Jonas. Aí o povo vendo aquilo, ficou com medo. Rapaz, esse cara fica falando sério. O cara sai da boca de um peixe e diz que a terra vai ser destruída. Aí depois, o rei ouve a notícia. Chega a notícia para o rei: senhor rei, tem um cara que foi visto à beira-mar sendo lançado da boca de um peixe. Que peixe que era? Não sei, que peixe fino. O cara saiu lá dentro do peixe, andando e gritando: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E eu imagino que o cara disse: ó, e o cara dizia com semblante de alegria que a cidade ia ser destruída.
Porque o cara tinha certeza que está sentindo. O cara está pulando de alegria. Não está escrito isso, mas imagina. Eu estou aqui conjecturando. Aí o rei disse: como é que é o negócio? Esse cara não veio de barco, não. Não veio nadando, muito menos ainda. O que fala com esse cara mesmo? Você está dizendo que esse cara veio de peixe? Pois é, ele veio lançado da boca do meu peixe, dizendo que o Deus dele, que não é peixe, mas que é Senhor do peixe, porque esse peixe que nós adoramos aqui, esse Deus que parece com peixe, aqui é um demônio, e que o Deus dele, que é o criador do peixe, vai destruir a cidade, porque a cidade está corrompida, está mergulhando no pecado. Aí o rei disse: rapaz, não é um cara comum, não é um João da vida que veio do açaí, não é um qualquer, não, é o cara que sai do grito peixe, é o cara que sai do grito peixe, é coisa de doido isso aí. Aí ele para, imagina e diz assim: ó, vamos proclamar um jejum, e o rei tira as vestes reais, se veste em pano de saco e começa a jejuar, e determina que toda Nínive, até os animais de José, que toda Nínive e toda a cidade, os bois, as ovelhas, todos não provem alimento nem beba água. Proclamam um jejum, olha lá, Jonas 3, verso 7. E fez proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, e nem se dê alimentos, e nem bebam água, mas os homens e os animais que sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que é em suas mãos, que se sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, a cidade inteira começou a ouvir aquilo, Jonas gritando: a cidade de 40 dias vai ser destruída! Vai ser destruída! Por causa dos nossos caminhos, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos comprados, isso aqui vai ser destruído! Eu não vejo a hora! Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Parecia um doido, como eu estou parecendo aqui. Aí o Jonas disse assim: não, mas é. O pessoal disse: peraí, esse cara não é um cara comum, esse cara saiu do grito do peixe. Esse cara não veio nadando para cá, não veio barco não, ele saiu do grito do peixe. E esse cara está falando com uma convicção que a terra vai ser destruída, que é coisa doida. Esse cara não está brincando não, esse cara foi criado por Deus. E o povo começou a ficar com medo. Ficou com medo, irmão. Ficaram com medo. Vamos jejuar. Vamos jejuar comigo aí. Não, cara comum. Esse cara pode ser doido? Pode. Mas ele está falando uma coisa que faz sentido. Ele está denunciando nossos pecados. E nós sabemos os nossos pecados. Até os animais jejuaram. O rei fez até os animais jejuaram. O rei abandonou o trono, deixou a coroa, deixou as roupas reais e se vestiu de pano de saco e começou a jejuar por ele e pela nação. É o que o presidente devia fazer: orar e jejuar pela nação. Não só o presidente, mas toda a nação também, pelo presidente e pela nação, porque o Brasil não está muito diferente dele. O Brasil não está diferente dele. Não está muito diferente dele. E não é desesperar coisa boa não. Deram 40 dias dizendo que Nínive ia ser submergida. Eu acho que dentro de 4 anos deve acontecer alguma coisa por aí, porque só vive arrumando encrenca com gente grande, arruma encrenca com Trump, se alinha com gente que não presta. Vai esperar o quê? Vai esperar coisa boa? Uma bombinha por aí, quem sabe? Resolve o problema. Jogaram uma bomba lá nuclear na Rússia, outros jogaram bomba nuclear na Ucrânia. Quem sabe jogando uma por aqui, tudo bem, sabe? Eu estou querendo, estou mexendo com gente grande, não tem noção do que está fazendo. De
deveriam se converter aos irmãos caminhos. A nação precisa se converter aos irmãos caminhos. A nação precisa acordar. Eu digo a nação, eu não estou falando somente o Lula. O lado de cada também, os bolsonaristas também têm que buscar. Fico idolatrando o Bolsonaro. Bolsonaro é Deus, é Deus o quê? É um covarde. Também, tanto um quanto o outro, são vendidos, são moedas, são cada da mesma moeda, são duas faces da mesma moeda. Tem que orar para os dois. Tem que orar para os filhos banana, para deixar de ser banana todos e temerem a Deus. Que seja um, que seja o outro que governe, mas governe debaixo do domínio da graça e da autoridade de Deus. E não sejam tão covardes, vendendo nação para outros. A preço de banana. Porque um vende de um jeito e outro vende de outra maneira. E a gente depende dos dois. Ou fica na mão de um ou na mão do outro. Não tem que olhar para os dois. Não fica nessa sinuca. A nação tem que orar. A nação tem que orar. Não estamos diferentes de ninguém. Só está faltando um sujeito que eu sei que o livro de peixe para ser mencionado para cá. Mas precisa? Não, não precisa. O João já foi. Queridos, o sinal de Jonas foi estar de cara com a morte no ventre do grande peixe, morrer no ventre do grande peixe e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O Jonas ressuscitou ao terceiro dia. Sabia disso? Jonas ressuscitou ao terceiro dia. Jonas ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus também ressuscitou ao terceiro dia. Então Jonas morreu na vida. Se você ler atentamente o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jonas, você vai entender perfeitamente que o Jonas morreu no ventre do grande peixe. Como diz um personagem da televisão, morreu. Morreu mesmo. Olha, o Jonas capítulo 2 já deixou claro que Jonas havia morrido, né? Jonas capítulo 2, quando você pega o capítulo por inteiro e começa a ler no hebraico e traduzir cada palavra, você vai entender que Jonas morreu no ventre do peixe e voltou à vida depois de 3 dias. É o sinal de Jonas. Esse é o sinal que Cristo está se referindo. Olha, assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, também vão passar. Mas eu vou retornar. Jonas retornou, também retorna. E no quarto dia retornou. Então, queridos, fica assim. Tenha certeza que a sua situação, por mais complicada que seja ou pareça, para Deus não é nada. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua história, a tua trajetória, Ele quer mudar a tua vida e mudar para melhor. E Ele vai fazer isso. Clame a Ele com fé. Clame, não é orar de qualquer jeito, clame a Ele com fé. E cumpra os seus votos com Deus. Honre os seus votos com Deus. Os seus tratos com Deus. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de aliança. Honra os seus tratos, os seus pactos com Deus, porque ainda estão de pé. Seus pactos, suas alianças, seus votos com Deus ainda estão de pé. O Senhor fez um voto com Deus a propósito dessa obra. Está de pé. Diante dos homens e diante de Deus. E os seus pactos lá atrás ainda estão de pé. Os seus pactos, os seus votos lá atrás ainda têm valor. Algumas coisas ainda vão se derramar na sua vida, ainda em vida. E sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Seus pactos ainda tem tempo de voltar atrás e recuperar cada um e honrar. Você está vendo? Você tem chance de honrar os seus votos com Deus. Você tem chance de ainda honrar os seus votos com Deus. Viu, João? Você tem chance ainda de honrar os seus votos com Deus. Votos que não foram cumpridos. Pactos e tratos e compromissos que foram assumidos e não foram ainda honrados e nem assumidos. Vocês têm chance de pegar aqueles compromissos, aqueles pactos, aqueles tratos lá atrás e trazer aqui na frente e honrar um por
E deu certo para Jonas. E vai dar certo para você. Porque o mesmo Deus de Jonas é o seu. E o Deus de Jonas é um Deus de maravilhas. E o seu Deus é um Deus de milagres e maravilhas também. Amém? Deus quer fazer milagres e maravilhas na sua vida. Esse é o sinal de Jonas para você essa noite. E que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus.